Estariam os fariseus corretos ao afirmarem que Jesus não poderia ser o Messias, tendo em vista que ele também pretendia ser o sumo sacerdote? Do ponto de vista dos fariseus, uma mesma pessoa não poderia ocupar o cargo de rei e de sacerdote ao mesmo tempo. Então, Jesus precisa provar na própria Torá dos fariseus que o Messias pode ocupar tanto o cargo de Messias quanto o cargo de sacerdote. E é isso que estaremos vendo nesse vídeo. O versículo, o texto bíblico que vamos tomar como base, Mateus capítulo 22, versículo 41 a 46, e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi por lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Para os fariseus, uma mesma pessoa não poderia ocupar os dois cargos, de sacerdote e de rei. Eles tomam como exemplo a narrativa da história ali de Samuel, capítulo 13, versículo 9, versículo 13 e 14. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então aqui nesse versículo, Saul, ele toma a função do sacerdote, sendo rei, e oferece ele mesmo um sacrifício. No versículo 13, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Por essa narrativa, Saul, ele, ao tentar tomar a função de sacerdote, Deus rejeita ele de ser rei de Israel. Uma outra narrativa que os fariseus eles se baseiam para negar que uma mesma pessoa pode ocupar o cargo de rei e de sacerdote, está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 16, no que fala a respeito ao rei Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então, aqui você vê que o rei Uzias, que a princípio fazia o que era bom aos olhos do Senhor, ele foi rejeitado por Deus porque também tentou tomar a função de sacerdote que a ele não cabia. Por essas duas narrativas, os fariseus afirmavam que uma mesma pessoa não poderia ocupar o cargo de rei e de sacerdote ao mesmo tempo. Lembrando que Jesus, ele se intitulava, ou melhor, tinha a prerrogativa que os discípulos da igreja dava a Jesus como sendo o Messias e também o sacerdote. Veja que em Hebreus, aqui no capítulo 4, versículo 14, o escritor vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus enxerga Jesus como sumo sacerdote, e a igreja também enxerga Jesus como Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega, de origem grega, que dá origem à palavra Messias no hebraico, que por sua vez dá origem à palavra rei em português. Portanto, se Jesus é o Messias e o sumo sacerdote, do ponto de vista dos fariseus, ele estaria ferindo a Torá, ele estaria ferindo a palavra de Deus ao tomar para si o cargo de rei e de sumo sacerdote. E aí, Jesus seria rei e sacerdote ao mesmo tempo, conforme a fé cristã.
Jesus, então, estaria rejeitado para ser o Messias? Isso do ponto de vista dos fariseus? Estaria o cristianismo ferindo a Torá? Estaria os fariseus certos? Porque eles mostram de fato que na narrativa da Torá, as pessoas que tentaram ser rei e sacerdote foram rejeitados por Deus. Essa questão só pode ser respondida pela própria Torá. Jesus busca na Torá a base para sua autoridade como Messias e sacerdote. Ora, para responder aos fariseus, Jesus tinha que buscar um argumento na própria Torá para que ele pudesse responder aos fariseus. Lembrando aqui, primeiramente, que o conceito de Torá nos dias de hoje difere do conceito do período do Novo Testamento. Para nós hoje, a Torá refere-se aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, o que nós chamamos de Pentateuco. Mas, do ponto de vista do mundo judeu, da época do Novo Testamento, ora, a Torá era referida a esses 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, ora como todo o Antigo Testamento. Então, aquela narrativa de Saul e de o rei Uzias não está nos primeiros 5 livros da Bíblia, mas está em outros livros, em Samuel ali e em Crônicas. No entanto, naquela época, o conceito de Torá abrangia também todo o Antigo Testamento. E aqui, Jesus coloca a seguinte situação para os fariseus. Ele vai citar o Salmo 110. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aqui é uma citação do Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora, observe o versículo 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Cetro é um instrumento da realeza, é um instrumento da monarquia, é um instrumento do rei. E aqui no versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus mostra por aí que no caso do Messias, abre-se uma exceção que o Messias, o enviado, ele pode ocupar tanto o cargo de rei, nesse caso Messias, e de sacerdote ao mesmo tempo. Portanto, o Salmo 110 fala do rei Messias e do sacerdote conforme foi Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E o Messias tem a mesma prerrogativa do rei sacerdote Melquisedeque. Ele pode ocupar os 2 cargos. E assim, Jesus consegue mostrar para os fariseus que o Messias pode ocupar os 2 cargos. Portanto, o cristianismo não fere a Torá ao dizer que o Senhor Jesus é o nosso rei, ou seja, Messias, e o nosso sumo sacerdote. E percebe que os fariseus, ao ouvir essa explicação, essa defesa de Jesus, eles ficam sem o que responder a Jesus. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Portanto, o cristianismo não fere a Torá ao dizer que Jesus é o nosso Messias e o nosso sumo sacerdote. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você quiser investir em nosso canal, para podermos melhorar o nosso layout, nossa apresentação, nosso canal crescer, faça uma doação na chave Pix no valor que você desejar. Eu te agradeço muito pelo teu apoio, pela tua ajuda. Que Deus te abençoe.